Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu queria refletir sobre o determinismo nas relações políticas, sociais, religiosas, humanas, mas primeiro definir o que é determinismo e a partir disso começar a nossa reflexão, né? Então vou definir o que é determinismo para mim. Determinismo para mim, senhoras e senhores, é aquilo, né, que você não controla como vai acontecer, certo? Independe das suas decisões, mas se acontecer, você sabe qual vai ser o resultado, você sabe qual vai ser a consequência. Então, o determinismo é você saber que você não controla as coisas, mas você sabe que se aquelas coisas acontecerem daquela forma, qual vai ser a consequência, como ela vai terminar. E um exemplo disso é, você nasce e não está escrito, não está determinado que você vai pular no fogo. Isso é uma escolha sua, portanto não é um determinismo. Mas se você pular no fogo, você vai morrer queimado. Isso é determinismo. O fogo vai te queimar, independente de você querer ou não, independente de você ser bom ou não, certo? E outro também exemplo de determinismo é que você sabe que não existe Deus nenhum. Você sabe que tudo isso é mito, certo? Você sabe que ser humano nenhum, não está lugar nenhum escrito que nenhum ser humano nasceu para dominar sobre o outro, para controlar o outro, para manipular o outro, para ser dono do outro, da riqueza do outro. Não tem lugar nenhum do universo, da natureza, escrito que isso está determinado, que fulano é dono de todos os animais da terra, que cicrano é dono de toda a terra, que cicrano é isso ou aquilo. Nada disso está determinado. Mas quando você cria, né, esse cenário, né, de exploração, de domínio, de ira, de raiva, guerra, você sabe o que vai acontecer. Então você não controla, né, como a sociedade se desenvolve, mas você sabe que se ela tomar determinado caminho, ela vai à falência, né? E por que eu digo isso? Eu digo isso, né, a respeito do determinismo, das relações sociais e relações religiosas, porque se você for aplicar o conceito de determinismo nesse sentido que eu estou falando nas religiões, você vai ver que você não controlou o aspecto da religião existir. A religião existir porque a religião ela existiu porque as pessoas tinham a ignorância, queriam saber de onde vinham, para onde iam, né? Porque quando morriam, né? E quem criou elas, quem criou tudo, né? Então isso aí não tem como você controlar, né? Então, ou seja, as pessoas criaram deuses para essas respostas, mitos para essas respostas. Mas você sabe que a partir desses mitos que elas criaram, você sabe as consequências que tem. Isso é determinismo. Por exemplo, a religião é uma pedra de tropeço, um impedimento para muitas das relações sociais, muitos dos acordos sociais que fazem bem para todos, no sentido de que não faça para o outro o que você não quer que faça para você, ou faça para o outro o que você quer que faça para você, entende? Ou você não tem obrigação de fazer o bem, mas você tem obrigação de não fazer o mal, certo? Essas questões. Por que eu digo isso? Como nós não determinamos que a religião existisse, mas ela existiu, e ela existiu para dominar as pessoas, a gente sabe como ela vai terminar. Né? Ela vai terminar em guerra, ela vai terminar em conflito. Né? Tanto que você vê que judaísmo, islamismo e o Irã hoje, que são basicamente irmãos, estão em guerra, né? O que é uma ironia total, né? Porque se Deus fosse o fundamento da ética, como muitos acreditam, né, a religião resolvia esses problemas, né? Mas por que Deus não é o fundamento da ética? Primeiro, porque Deus não existe. E a ética nasce das próprias relações humanas, né? Você percebe que se você pisar no pé do seu colega e machucar ele, ele vai te dar um soco na cara. Então, através do determinismo, das consequências, você entende como as coisas acontecem, como elas terminam. Por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque muitas das mitologias, né, inclusive ainda na época, né, do povo sumeriano, né, do povo Irã, do Iraque, do Egito, né, do passado, né, da Suméria, da Mesopotâmia, todos, né, acreditavam que Deus tinha os sentimentos humanos. Então Deus era basicamente a imagem e semelhança dos seres humanos, como dizem Gênesis, né? E vai dizer que Deus, né, fez o homem à sua imagem e semelhança e fez ele para dominar sobre os animais e os povos da terra. Quando você olha para isso, você pensa o seguinte: então quer dizer, né, que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, e porque ele é a imagem e semelhança de Deus, ele se parece com Deus, ele tem que dominar sobre o outro. E não está escrito em lugar nenhum,
Não está determinado na natureza, pelos elementos naturais, que um ser humano tem que dominar sobre o outro. E quando um ser humano começa a usar essa mitologia para dominar sobre o outro, dizer que Deus criou os céus e a terra, o Deus dele, portanto o Deus dele é dono do céu e a terra, e porque o Deus dele é dono do céu e a terra, ele é o filho, então ele é o herdeiro do céu e da terra, e aquele que não frequenta a religião dele, né, é invasor. Né? Quando você cria esse tipo de coisa, a consequência é única, né? Porque você sabe que quando você encurrala qualquer animal, você explora qualquer animal, você deixa qualquer animal morrendo de fome, ele vai usar o instinto dele de sobrevivência, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai matar, ele vai precisar matar para sobreviver, né? Então, senhoras e senhores, veja bem, qual que é o problema da religião, né? O problema da religião é isso. O problema da crença de Deus é isso. Né? Porque se você acha que você precisa de uma crença em Deus, ou se você precisa de um Deus para construir uma sociedade ética, você está completamente enganado, seu cérebro não funciona, porque nós podemos ter uma sociedade fraterna, uma sociedade que é boa, agradável, uma sociedade que se ajuda, né? Que divide as riquezas, justamente porque, sem acreditar em Deus, é totalmente possível, né? Mas quando você tem as religiões envolvidas no meio, você cria divisão. Porque aí você tem o Filho de Deus, que diz que é o dono da terra, porque ele é filho de Deus, Deus criou tudo, então ele é herdeiro, filho herdeiro, ele é o rei, filho de Deus. E você tem o Filho do Homem, que é o profeta, que é o camponês, que é o que fez, que é o que o seu Deus fez apenas para trabalhar para você. Tanto que o rei Salomão vai dizer, né? Trabalho Deus dá para os pecadores, para juntar e amontoar para aquele que agrada a Deus, que no caso é o rei, o Filho de Deus. Né? Então, senhoras e senhores, veja bem, não está determinado que um ser humano tem que dominar sobre o outro, tem que herdar todas as riquezas da terra e usar a religião a favor dele, manipulando as pessoas, certo? Você é pecador e tem que trabalhar para mim. Isso não está determinado, mas a partir do momento que isso acontece, você sabe como isso vai terminar. Isso vai terminar com o quê? Com a revolta, com o formigueiro todo em cima da formiga, a rainha. Por quê? Porque esse tipo de estratégia não funciona, né? Então, veja bem, todos os deuses da antiguidade, do Egito, da Suméria, da Mesopotâmia, todos os povos que acreditavam nesses deuses, acreditavam que eles tinham sentimentos humanos. O sentimento humano é de domínio, de ira, de raiva, né? Todos eles acreditavam, né, que os deuses eram, os humanos, os reis, eram a encarnação de Deus. Então, os escravos, o povo, que era o pecador, tinha que trabalhar para aquele que é o Deus encarnado. Que Deus fez o rei, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Por isso ele domina, aquele que domina é o rei. Né? Você usa a religião para enganar as pessoas, né? Isso não está determinado, né? Eu não estou dizendo que porque a sociedade ela não funciona sem hierarquia. Mas uma coisa é você entender que a sociedade não funciona sem hierarquia, outra coisa é você utilizar de mentiras, de falsidade, né? De hipocrisia, né? Para poder enganar as pessoas e manipular as pessoas, como a ideia de Deus, por exemplo. As pessoas podem muito bem seguir a hierarquia de forma honesta, sem precisar de influência abstrata de deuses nisso aí, certo? E é muito importante entender isso, senhoras e senhores. Por quê? Porque o que causa divisão no mundo são as religiões, né? Cada povo se acha um povo escolhido, um povo dono de algo que o outro povo não tem. E na verdade ninguém é dono de nada. Ou todo mundo é dono de tudo, ou ninguém é dono de nada. Porque se você nasceu, você é automaticamente herdeiro de toda a terra, de toda a riqueza que a terra produz. Mas hoje um grupo muito pequeno é dono de tudo aquilo que a terra produz, porque diz que ele é filho de Deus, do Deus que criou isso tudo, e portanto ele é herdeiro. Então a ideia de religião ela serve para dividir, né? Para colocarem uns num patamar maior do que os outros, sendo que todos são iguais. Né? Onde está escrito, está determinado que ele tem que dominar sobre alguém, que alguém tem que ser escravo dele? Onde está escrito e determinado que as riquezas da terra é dele, que foi o Deus dele que criou? Em lugar nenhum. Nós ainda não temos as respostas de como as coisas foram criadas. Nós temos teorias, mas as teorias são só teorias. Não se aplica isso na prática. Tem coisas que você nunca vai saber.
Se você quer saber para onde você vai quando morrer, para debaixo da terra. Isso se os outros animais não te devorarem. Mas para lugar nenhum. Né? Então, não está determinado que um povo tem que morrer de fome e outro tem que herdar toda a riqueza. Porque se isso acontece, a gente já sabe o que está determinado, qual que é o determinismo. Um animal com fome, ele procura comida, ele mata para comer. O que significa dizer isso? Que os reis que disseram que eram filho de Deus, dono de tudo que Deus criou, agora vão ter suas terras invadidas, vão ser mortos por um povo que está morrendo de fome e faminto. Né? Então, não estava determinado, né, que a religião as pessoas iriam dominar as coisas, as relações humanas através da religião. Mas está determinado como isso vai terminar. E não vai terminar de uma forma boa. Porque é como o próprio texto diz lá em Samuel, o povo queria se livrar da corrupção dos juízes achando que o rei resolvia. Deus falou para eles através de Samuel, bom, o rei vocês vão ter, mas o rei vai ser dono de todas as suas terras, dos seus filhos, dos seus animais, seus filhos vão ser escravos do rei. Ou seja, iam sofrer corrupção de forma legalizada. Mesmo assim o povo queria um rei, né, para lutar as batalhas deles. Então, o fato do povo querer um rei já mostra a consequência que o povo ia sofrer, o que estava determinado ali. Por quê? Porque o rei ele é o filho de Deus, o herdeiro da terra, de todas as riquezas que a terra produz, de todo o trabalho que você produz. Você é só um súdito, um escravo, um pecador que trabalha para ele. Isso está determinado? Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Isso foi inventado, isso é mentira, isso é mito. Mas isso aconteceu. Nós não podemos controlar isso. Aconteceu. Não podemos controlar porque aconteceu. Mas uma coisa determinística nós sabemos como isso vai acabar. Basta o povo começar a sentir fome, começar a se revoltar. Né? E esses milhões aí, ninguém para. Então, veja bem, né? Veja que lá na Bíblia, né? Lá em Gênesis, Deus fez Adão, a imagem e semelhança dele, para dominar sobre o povo. Por quê? Porque a função de Deus e daquele que é encarnação de Deus, daquele que é filho de Deus, é dominar sobre o outro, fazer com que o outro trabalhe para ele. Então Deus trabalhava para... É um mito, né? Adão trabalhava para Deus para plantar, né? Cuidar da terra. E Adão, isso era ensinado para o povo justamente o quê? Trabalhar para aquele que era o Deus encarnado, que era o rei. E a partir disso, o rei dizia, eu domino sobre vocês porque eu sou imagem e semelhança de Deus, como Adão, e Adão dominava sobre o povo. Então a ideia de Deus, ela abandona o seu sentido natural, que é a procura pelo sentido da vida, no sentido de como nasci, porque nasci, para onde vou quando eu morrer, quem criou isso tudo, e passa a se tornar uma ferramenta de controle. Então eu faço isso e aquilo porque Deus quer. Então é muito mais fácil dizer, o cara está acamado ali, né, por causa do deputado, do vereador, daquele que é o filho de Deus, né, do que assumir a culpa de que ele está daquele jeito, porque eu simplesmente não faço nada para mudar isso. Ou Deus quis que aquilo acontecesse. Né? Então, uma hora o povo vai se revoltar. Ninguém controlou, porque a revolta, com certeza ela vai acontecer, porque ninguém controlou a governância dos deuses sobre os seres humanos. Ninguém controlou isso, ninguém pôde controlar isso. As religiões tomaram conta, dominam o mundo, dominam as guerras. Mas o que está determinado é que nós sabemos como isso vai acabar. E novamente os filhos de Deus sendo enforcados, ou seja, os reis sendo enforcados, sendo mortos. Né? Por quê? Porque chega uma hora que o cara não, ele a biologia dele. Ou ele come, ou ele mata, ou ele volta ao instinto de caçador-coletor, volta a roubar a laranja do quintal do outro, porque é isso que nós fazíamos, é isso que os impérios fazem, roubam, né? Eles vão fazer isso ou vão morrer de fome.
E eles ainda estão morrendo de fome porque são em pequena quantidade, mas à medida que isso for aumentando, mais pessoas forem morrendo de fome, elas vão encontrar força de se unirem umas com as outras e se revoltar. Por quê? Porque a revolta, ela é determinística. A partir da sua biologia, você vai procurar um meio de sobrevivência. A revolta pode ser um desses sentimentos, como a ira, como o domínio, o querer dominar sobre o outro, certo? Então, a religião, muitas das vezes, é um impedimento. Terminando aqui às 15h33, número sagrado.